Olá, moçada, bom dia, tudo bem? Moçada, hoje a gente vai trabalhar a parte de triângulos, tá? A gente vai fazer uma breve revisão da semana passada, da semana retrasada, para a nossa avaliação que vai acontecer, tá bom? Então é assim, espero que vocês tirem todas as dúvidas agora, beleza? Bom, vamos lá. A aula de hoje, então, ela vai ser trabalhada na parte de triângulos, beleza? Bom, primeiro passo, dado um triângulo, pode ser um triângulo qualquer, ABC, e sempre que eu tenho um triângulo, esse triângulo obrigatoriamente ele é formado por três lados. E ele obedece a alguns elementos, nós chamamos elementos de um triângulo. Tá? Bom, quem são esses elementos? Esses elementos são baseados da seguinte forma. O primeiro passo, ele é formado por três lados, tá? Três vértices. Vamos começar pelos vértices. Três vértices, três arestas, ou também chamados de lados, tá? Três lados, para ficar mais fácil. Nós temos aí três ângulos. Esse ângulo ele pode ser do tipo interno. E nós temos também três ângulos externos. Tá? Esses são os elementos fundamentais de um triângulo. Isso é o que eu preciso saber. Eu vou estar representando para vocês diferenciarem um pouquinho em relação ao ângulo interno e externo. Eu vou identificar para vocês os lados, então oposto ao vértice A eu tenho o lado A, oposto ao vértice B eu tenho o lado B e oposto ao vértice C eu tenho o Czinho. Então, nós temos o Azinho, o Bzinho e o Czinho. Tranquilo? Bom, fazendo o prolongamento, tá? Chamado de reta suporte, eu vou determinar para vocês, então, agora quem é o ângulo interno. Eu vou estar pintando de azulzinho. Tá? E o ângulo externo eu vou estar pintando para vocês de vermelhinho. Beleza? Para ficar bem mais fácil de visualizar. Tá? Então, internamente nós temos o azul. Vou chamar de alfa, beta e gama. Tá? E nós temos o ângulo externo que eu vou chamar de Azão, de Bzão, tá? E Czão. Tá? Então nós temos aí que os ângulos A, B e C, maiúsculos, são chamados de ângulos externos, e alfa, beta e gama nós temos interno. Sabendo que alfa mais beta mais gama é igual a 180, isso é determinado pela soma dos ângulos internos, e nós temos que o ângulo A, o ângulo B mais o ângulo C, obrigatoriamente tem que ser igual a 360. Bom, essas são as duas definições que a gente precisa gravar, tá? Tem outros conteúdos que a gente vai ver amanhã, na nossa próxima aula, que vai ser bem interessante, tá? Então nós temos aqui soma dos ângulos internos, tá? Soma dos ângulos internos. E nós temos a soma dos ângulos externos. Beleza? Boa, moçada. Então esses aqui são os elementos e a parte fundamental da parte do triângulo, tá? Isso vai fazer bastante diferença para vocês, tá bom? Bom, a partir de agora a gente vai dar sequência. A gente vai estar trabalhando a parte das classificações. Quando a gente fala em classificação, eu tenho a classificação de um triângulo da seguinte forma. Tá? Eu tenho a classificação em relação aos lados e eu tenho a classificação em relação aos ângulos. Aí você fala, professor, como assim? Bom, eu posso ter um triângulo, olhar para esse triângulo e classificar ele em relação ao lado. Bom, ele pode ser do tipo equilátero, ele pode ser do tipo isósceles, e ele pode ser do tipo escaleno. Tá? Aí você fala, Diomedes, tá, mas o que é a característica de cada um? A gente já vai ver, só um minuto. Aí nós temos em relação aos ângulos. Nós temos o acutângulo. Acutângulo lembra de ângulo agudo. Nós temos o obtusângulo.
e nós temos também o retângulo. Beleza, moçada? Bom, isso vai te dar possibilidade de você identificar, classificá-lo em relação aos lados e em relação aos ângulos, tá? Vou discriminar aqui para vocês. Quando que ele é equilátero? Quando ele tem 3 lados e 3 ângulos congruentes. Quando ele é isósceles, tá? Então, para poder falar que ele é equilátero, obrigatoriamente ele tem que ter 3 ângulos e 3 lados congruentes. Se ele tem 3 lados congruentes, automaticamente ele tem 3 ângulos iguais. O isósceles, ele tem 2 ângulos e 2 lados congruentes. Isso quer dizer o quê? Que para ser isósceles eu preciso que ele tenha 2 lados iguais. Olha no caso do triângulo equilátero, ele tem 3 lados iguais. No caso do isósceles, ele vai ter apenas 2 lados iguais. Sempre que eu tiver um isósceles, obrigatoriamente os ângulos da base são congruentes. Bom, o escaleno. O escaleno, ele tem todos os lados distintos, ou seja, diferentes, tá? Então eu posso colocar todos os lados diferentes e todos os ângulos distintos. Então, todos os lados e todos os ângulos distintos, moçada. Tá? Então eu tenho a representação aí de um triângulo e esse triângulo possui 3 lados diferentes. Consequentemente, ele tem 3 ângulos diferentes. Em relação à classificação dos ângulos, o acutângulo. A característica do acutângulo é que ele tem 3 ângulos agudos, ou seja, 3 ângulos menores que 90. Tá? 3 ângulos menores que 90. Tá? O obtusângulo. Obtusângulo, lembro de triângulo obtuso. Então, obrigatoriamente, ele tem que ter um ângulo maior que 90 e menor que 180, ou seja, um 120, 135. Geralmente são ângulos que eles o determinam. E o retângulo, que a gente já está acostumado, a gente trabalha muito com retângulo, que ele tem que possuir um ângulo reto. Tá? Obrigatoriamente ele tem que ter um ângulo reto. Tranquilo, moçada? Essa parte em relação à classificação dos lados, em relação dos ângulos, é bem simples, bem tranquilo de ser trabalhado. Beleza? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai trabalhar uma coisinha chamada condição de existência. A parte da condição de existência é bem interessante. Só um minutinho, só vou terminar aqui. Beleza, vamos lá. Quando se fala então em condição de existência. Quando se fala em condição de existência, a primeira coisa que tem que vir na cabeça eu preciso que ele exista. Eu preciso saber que esse triângulo é possível a sua construção. Bom, então, para que um triângulo possa existir, então está aqui um triângulo ABC qualquer, tá? Nós temos aqui esse triângulo, onde eu posso colocar assim, ó, o lado oposto ao vértice A é chamado de Azinho, o oposto ao vértice B é chamado de Bzinho e o oposto a C é chamado de Czinho. Então, os lados são Azinho, Bzinho e Czinho. Com isso, eu consigo afirmar que A é menor do que a soma de B mais C. Que B é menor que a soma de A com C. E que C é menor que a soma de A com B. Bom, essas informações aqui são fundamentais. Para isso, você tem condições de determinar se o triângulo ele existe ou não. Olha esse exemplo. Eu tenho um triângulo onde eu tenho um lado 3, 7 e 10. Para a gente poder verificar, a gente tem que fazer o seguinte. 3 é menor que 7 mais 10. Beleza, é verdadeiro. 7 é menor do que 3 mais 10. Verdadeiro. Nós temos que 10 é menor que 7 mais 3. Essa alternativa, essa sentença é falsa. Por quê? Porque 7 é menor do que 10, ou 10 é menor do que 10? Não, é igual. Então não serve como
para a nossa condição, ele tem que ser menor, ok? Bom, então com isso eu consigo afirmar que esse triângulo não pode existir. Agora observa aqui, eu tenho um triângulo de lado 3, 7 e 8. Esse triângulo de lado 3, 7 e 8, eu posso afirmar então que 3 é menor do que 7 mais 8, eu posso afirmar que 7 é menor do que 3 mais 8, eu posso afirmar que 8 é menor do que 3 mais 7. Isso é verdade. Então 3 é menor do que 15. Com isso a gente consegue afirmar então que esse triângulo ele existe. E o próximo não existe. Bom, moçada, um abraço para vocês, tá? Essa foi a parte de triângulos, uma parte bem tranquila, bem fácil, e eu espero que vocês tenham conseguido tirar as dúvidas referente a esse conteúdo, tá bom? Segue a tarefa para vocês, a tarefa ela vai ser disponibilizada para vocês, tá? Amanhã nós temos mais uma aula. Beijo!